Escola da Vida, como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que você também esteja muito bem. Preparado para a nossa aula de hoje? Eu estou preparadíssima, porque hoje tem coisas muito legais, muito poderosas, que Deus preparou para você nesse dia. Eu sou Helena, sou pastora, coordenadora aqui do Projeto Escola da Vida, e é um prazer ter você aqui conosco nessa manhã. Quem tem acompanhado as nossas aulas, tem prestado atenção, sabe que eu dou aula de leitura bíblica às terças-feiras. E terça-feira eu falei sobre uma palavra-chave muito interessante, que é livre. Que quando nós temos Jesus no nosso coração, nós somos verdadeiramente livres para fazer aquilo que nós quisermos. Mas por que nós podemos afirmar que nós somos verdadeiramente livres? Porque Jesus veio e se manifestou a nós como o grande eu sou. Agora, aí vai a minha pergunta para você. Quem lembra quais foram os dois eu sous que a gente já estudou aqui, que Jesus declarou na vida dos seus discípulos e que ele declara nas nossas vidas também? Vai colocando aí para mim, quais foram os dois eu sous que Jesus declarou, que nós já estudamos aqui nas nossas aulas de leitura bíblica. Porque nós somos o Projeto Escola da Vida, um projeto social cristão que atende crianças de 4 a 14 anos, no contraturno escolar. E as nossas aulas são baseadas em princípios bíblicos. A nossa missão é criar oportunidade para crianças e adolescentes em risco social adquirirem habilidades e competência para desenvolver o seu potencial, a fim de torná-los líderes com princípios cristãos da nossa nação. Então, você está sendo formado para se tornar um líder poderoso aqui no Projeto Escola da Vida. E aí, alguém já respondeu aí? Ó. Parabéns, Ana Luísa, muito bem, aluna aplicada, ela sempre responde, que bom. E os outros? Vai colocando aí, vai interagindo no nosso chat, envia o aviãozinho aí, convidando um amigo seu para participar dessa aula nossa da Escola da Vida, para que ele possa ser abençoado também. Amém? Então, coloque-se de pé, coloque a mão no seu coração, vamos orar para começar a nossa aula de hoje. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa aula, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para ministrar através de nós, para encher o coração de cada aluno da Tua palavra, da Tua revelação, Pai. Queremos declarar agora que a paz que excede a todo entendimento seja chegando a cada aluno, para que ele possa estar tranquilo, sossegado, para receber o que o Senhor preparou para cada um deles nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? E agora, não senta não, fica de pé ainda, porque lá vem o louvor, então se anima aí com a tia Priscila. Amém. Bom dia, Escola da Vida. Vamos lá louvar ao Senhor? Quero te convidar nessa manhã a declarar que nós somos soldados do Rei e que nós não temos medo, nós somos corajosos. Amém? Batendo palma. Canta assim, ó. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do Rei, vou marchando como vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do Rei, vou marchando como vencedor. Vamos lá, pessoal! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado!
somos soldados da luz. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora orar, então? Amém. Glória a Deus. E aí, crianças juvenis? Vocês são soldados do Senhor? Um soldado da luz na nossa nação? E hoje, nesse momento agora, nós vamos orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, amém? Porque a palavra de Deus diz, feliz é a nação que ama o Senhor, amém? Então, agora você vai levantar as suas mãos, vamos abençoar, estamos aqui com a bandeira do nosso país, do Brasil, e nós vamos declarar bênçãos sobre a nossa nação, amém? Amém, Senhor Jesus, oh Deus, nós colocamos agora diante de Ti a nossa nação, o nosso país. Senhor, é um país abençoado, de pessoas abençoadas, e nós declaramos, Senhor, uma unção sobrenatural sobre a vida do Brasil, sobre a nossa nação. Senhor, nós declaramos crescimento, nós declaramos expansão, nós declaramos, Senhor, que o Brasil vai além das fronteiras, que será uma nação que vai influenciar muitos pela presença do Senhor aqui no nosso país. Senhor, nós abençoamos os nossos governantes, o nosso presidente com sabedoria, Senhor, com discernimento, com ousadia. Nós declaramos boas decisões, decisões segundo o coração do Senhor. Nós declaramos que os nossos governantes serão sensíveis à voz do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Feliz é a nossa nação, porque o Senhor Jesus é conosco. Amém, amém, glória a Deus. Oi, 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 Escola da Vida, tudo bem com vocês? Nós vamos agora começar a nossa aula de literatura. Você já me conhece, não é mesmo? Meu nome é Juliana e eu sou a professora de literatura do nosso projeto. E eu quero que você agora se assente, tome um lugar aí bem confortável, bem tranquilo, para a gente ouvir a história de hoje, amém? Mas nós vamos começar orando a oração da nossa aula. Vamos orar junto comigo? Você pode, mesmo sentado como você está, fechar seus olhos e repetir comigo assim: venha Espírito Santo, a nossa classe, e seja nosso professor hoje. Ilumine as nossas mentes, ajude-nos a conhecer Jesus melhor e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém. Amém? E para começar a nossa aula, eu quero revisar com você a nossa palavra-chave da aula passada, né? Na quinta-feira passada, nós aprendemos a palavra crer, que é um verbo que significa confiar, colocar toda a confiança em, descansar, com fé. Amém? E agora eu vou tirar do nosso baú de tesouros mais um tesouro de hoje. Nosso tesouro é a palavra de hoje, que é a palavra propósito. Propósito é um substantivo que significa o fim ou alvo de todos os planos. Amém? Vou colocar de cá. Então, essa é a nossa palavra de hoje, propósito. Então, agora eu vou ler a história, né, para a gente depois conversar um pouquinho a respeito dessa palavra-chave e você entender o que ela tem a ver com o trechinho da história de hoje, amém? Eu quero ler com você lá no capítulo 10. Você já tem um arquivo. Você está lendo o livro? Ai, eu estou gostando tanto de ler esse livro. É uma história tão linda.
E o capítulo 10, que está lá na página, a partir da página 166, começa falando, né, que a Abigail estava em casa. E aí o Finéias chegou, né, ele chegou mais cedo que o de costume, né? E ele chegou com um sorriso, com uma cara séria, e Abigail recebeu ele sorrindo, né, toda alegre, ofereceu algo para ele comer. Ele falou, não quero comer, vem aqui, eu preciso conversar comigo. Eu preciso conversar com você. E aí, os dois se sentaram ali, né, a Abigail, e o Finéias começou a falar assim, o mestre vai partir logo, vai levar sua mensagem às regiões mais distantes da Galileia e gostaria de ser acompanhado por mais pessoas, além dos 12 que ele escolheu. E você quer ir com ele? Perguntou Abigail. Quero, ele respondeu. Não poderia deixar de ir, mas como posso deixar você e as crianças? Vivemos dias tão difíceis. E a partir dali eles começaram a falar várias coisas que ele aprendeu com Jesus, que ele estava aprendendo com Jesus e a respeito de Jesus. Né? E aí a Abigail foi ali conversando com ele, mas ele tinha uma preocupação, porque eles não sabiam quanto tempo ia ficar fora. Eles iam, dessa vez, viajar para lugares distantes. Né? E aí, quando a Abigail perguntou isso, ele falou assim, olha, talvez a gente fique vários meses fora. E aí a Abigail teve uma ideia. Ela falou assim, já sei, eu sempre quis passar algum tempo na casa da minha infância. Será que eu não posso ir para Betânia com o Joel e as crianças? Meu pai e minha mãe ainda não conhecem a Ruth e estaríamos seguros e felizes lá até você voltar. E aí ele respirou aliviado e falou assim, por que não vim conversar com você antes? Eu tão preocupado, e você consegue logo acertar todas as coisas. Então, ficou combinado assim. A Abigail foi preparar todas as coisas para ela fazer uma viagem também para Betânia, que foi o lugar onde ela passou a infância dela. Então, uma semana depois, o Finéias alugou 2 mulas para que eles pudessem fazer essa viagem, né? A Abigail foi montada em uma com a Ruth e na outra foi o Joel e o Jessé. E aí eles partiram. A Abigail partiu toda alegre, antevendo que a estada na casa da sua infância e as novidades que as crianças aprenderiam na viagem iriam fazer muito bem para eles. Finéias ainda estava um pouco preocupado, né? Porque estava acontecendo muitas coisas, situações difíceis naquela época, mas ela não se preocupou, ela foi em paz. E aí, naquela época, era a época de colheita no campo. E as crianças foram conhecendo toda a paisagem, né, por onde eles passaram. Eles ainda não tinham feito uma viagem como aquela, né? Então, vocês podem imaginar que eles ficaram maravilhados, porque eles estava tudo parecendo pinturas, né, gravuras, coisas que a gente só vê nos livros, mas quando a gente viaja, a gente pode ver pessoalmente, né? Então, foram campos, florestas, plantações, e por onde ia passando, a Abigail ia contando o que aconteceu em cada lugar. Eu acho que sua mãe e seu pai também faz isso, né? Quando vai viajar, o pai fala assim, olha, eu já passei ali, olha. Meu pai tinha o costume de, toda vez que a gente passava na cidade dele, passava na frente do hospital, olha, esse foi o hospital onde eu nasci. Então, o pai e a mãe gostam de fazer isso, e a Abigail também fez isso. Por onde ela ia passando, ela ia contando o que havia acontecido, né? Em cada local daqueles que ela já conhecia. E aí, ali no meio do caminho, eles fizeram uma pausa para descansar. E eles pararam no poço de Jacó. A casa para onde a Abigail estava indo era uma casa muito rica. O pai dela se chamava Rubem. Ele era ourives. Por muitos anos, ele era conhecido em Jerusalém, não apenas, né, pelo trabalho que ele fazia, né, porque ele produzia belos ornamentos, pedras preciosas, né, que ele vendia. Ele tinha uma loja perto do templo. Mas ele também era conhecido porque ele fazia muitas doações aos pobres e fazia doações generosas. Ele era chamado Rubem, o Caridoso. E poucos fariam jus a esse nome como ele, né? Porque ele realmente era muito generoso.
Ele sempre precisava ir à cidade, né? Todos os dias ele ia à cidade por causa do trabalho. A loja ficava perto do templo. Mas ele morava numa vila um pouco afastada, em Betânia, a 3 quilômetros. Sua casa era uma das maiores da vila. E para as crianças, assim que elas chegaram lá, a casa parecia um palácio quando elas comparavam com a casa que eles moravam lá em Cafarnaum, né? Que era pequena, era humilde, né? E aí eles todos ficaram, as crianças ficaram maravilhadas, né, ao chegar nesse lugar. E a Abigail ficou muito feliz, né, de encontrar o pai, a mãe dela, porque haviam muitos anos. Olha, a Ruth havia feito 4 anos, você se lembra? E os avós ainda não conheciam a Ruth, então havia muitos anos que eles não se encontravam. E aí, quando a mãe da Ruth encontrou com ela, a avó da Ruth encontrou e conheceu ela, falou assim, ela é um raio de sol de Deus. Pegou ela no colo, né, pela primeira vez, fez um carinho. E a Ruth, se você se lembra bem, ela é bem tímida, né, com estranhos. E ela ficou meio tímida no início, mas ela logo percebeu, né, no rosto da avó, alguma coisa semelhante à mãe dela. E aí ela acariciou as bochechas enrugadas da vovó. E aí, a partir daquele dia, a avó se tornou a sua serva dedicada. Tudo que a Ruth queria, a avó fazia. A avó dela se chamava Rebeca. Então, o pai, né, de Abigail se chamava Ruben e a mãe Rebeca. Amém? Então, Jessé, ele descobriu que o avô dele considerava ele muito importante, porque o avô dele já não tinha mais filhos homens. E o único homem descendente dele na família era o próprio Jessé, né, o filho da Abigail. Então, ele sempre mantinha o Jessé por perto, né? Sempre que possível. Ensinava tudo para ele, ensinava as orações, ensinava provérbios, né? Falava coisas a respeito do trabalho. Então, ele estava sempre ali grudadinho no avô dele. E aí eles foram conhecendo, né? Aos pouquinhos, com o passar dos dias, foram conhecendo tudo ali na região. E aí Joel reparou que a Abigail conhecia os vizinhos, né? Que eram os vizinhos de infância dela, ainda eram as mesmas pessoas que moravam lá. E aí ele perguntou para ela, quem mora naquela casa do outro lado da rua? E a Abigail falou, olha, são 2 amigas minhas, a Marta e a Maria, e elas têm um irmão que se chama Lázaro, logo você vai conhecer ele. Ele é escriba, ele vai nas salas do templo escrever as escrituras quase todos os dias. E aí, nesse momento, eles viram o Lázaro saindo de casa carregando um tanto de rolos, e o Joel reparou que ele deixou um deles cair, e falou assim, ele deixou cair um dos rolos que estava carregando e não percebeu, vou correr para entregar para ele. E ele saiu correndo, né? Ele ainda não estava acostumado ao prazer de ter os pés tão ágeis. 100 passos incertos para o atrapalhar. Parecia estar voando e alcançou o jovem Lázaro quase que imediatamente. E aí ele falou assim, você é o hóspede do meu bom vizinho Ruben? E você é o menino que o meu melhor amigo curou? Minhas irmãs me contaram. Deve ser estranho ser transformado de um deficiente sem esperança em um garoto forte e perfeito como agora. O que você sentiu? Joel falou, olha, nem sei como contar. Não pensei na cura quando ele segurou a minha mão. Eu só pensei que eu o amava muito. Né? E contou ali como foi a experiência que ele teve, né, com Jesus, quando ele se encontrou com Jesus. E Lázaro já conhecia Jesus, era amigo de Jesus. E aí, os dois ali simpatizaram tanto um com o outro que eles acabaram virando amigos, né? Fizeram uma amizade. E Lázaro falou assim, vem comigo, estou indo ao templo em Jerusalém, você pode ir comigo para conhecer. E aí Joel foi pedir permissão para Abigail, né? E ela autorizou e eles foram. E chegando lá, ele ficou maravilhado com tudo que ele viu. O sol da manhã reluzia nos muros brancos do templo e no ouro dos palácios, que se elevavam um sobre o outro. As torres e os pináculos devolviam a luz estonteante. Joel nunca pensara que mãos humanas fossem capazes de construir tal magnificência.
Segurou a respiração e soltou uma exclamação de surpresa. Lázaro sorriu. Venha, lá dentro é mais bonito ainda. E eles entraram e o Lázaro foi entregar os rolos, né, que ele estava carregando, e o Joel ficou ali observando, né, a parte de dentro do templo. E aí ele olhou à sua volta e pela primeira vez desde que ele foi curado, ele imaginou que um dia ele poderia assumir o seu lugar junto aos levitas, tornando-se sacerdote, como havia sido antes o propósito de seu pai. Lembra-se de quando Joel era pequeno, o pai dele falava para ele que ele seria um sacerdote. Mas Joel não poderia ser, porque ele havia ficado deficiente, né? E naquela época, a pessoa que tivesse algum problema, né, de saúde, de deficiência no corpo, não poderia se tornar sacerdote. Mas esse era o propósito que o pai de Joel tinha para ele. Mas depois que ele ficou curado, ele nem se lembrou disso. Mas ali, naquele momento em que ele esteve ali, dentro do templo, ele voltou a pensar nessa possibilidade, né, dele cumprir esse propósito na vida dele. E aí eles passaram um dia ali junto, Lázaro foi mostrando tudo para ele, como, né, aconteciam as coisas ali, as reuniões nos templos. E o sol estava quase se pondo quando eles pegaram a estrada para voltar para casa. Tinham visitado todos os lugares interessantes. E aí Joel se lembrou, você se lembra, né, que à medida que vai passando a história, Joel vai se lembrando daquilo que ele ouvia na Bíblia. E aí ele se lembrou, né, de um salmo que fala como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né, porque Joel achou ali em Lázaro um irmão, né, ele fez uma amizade sincera mesmo, verdadeira. E aí foram passando os dias, né, eles ficaram ali por um grande período de tempo, né? E naquela época estava acontecendo várias festas, né? Naquela época o povo de Deus, seguindo, né, aquilo que Deus tinha ordenado, deixado escrito na Bíblia, eles se reuniam, né? Em cada época do ano, eles se reuniam para comemorar as festas, né? Que era da tradição, né, do povo de Deus naquela época. E o Rubem, o pai da Abigail, ficou muito feliz por ter a filha e os netos em casa, justamente naquele período, né, das festas, porque eles puderam participar junto com toda a família, né? E aí, ele aproveitava esse período também para ensinar muitas coisas, né, para o Jessé e para o Joel também, que eram os mais velhos. Mas um certo dia, a Ruth perguntou assim: mamãe, quando nós vamos voltar para outra casa? E a Abigail perguntou para ela: você não está feliz aqui, filhinha? Pensei que você já tivesse esquecido a outra casa. E aí ela falou assim: eu quero os meus pombos brancos e não quero meu pai lá muito longe. Ela estava sentindo saudade, né, da casa, das coisas, dos animais que ela tinha lá, os pombos brancos. E aí a Abigail pegou ela no colo, né, para consolar e falou assim: espere só mais um pouquinho, acho que o papai vai voltar logo. E aí, um certo dia, a Abigail foi visitar as vizinhas, né, as amigas dela, a Marta e a Maria, e a Ruth ficava com muita vergonha das amigas da mãe, né? Mas aí elas foram atraindo, ele ofereceu bolo, contava história, ensinava brincadeira, e aí elas foram ficando próximas, né? A Ruth foi ficando mais à vontade com as amigas da mãe dela, com as vizinhas. E aí um dia, Lázaro ficou sabendo, né, que ela estava com saudade dos pombinhos brancos dela. E aí ele pegou e trouxe uma surpresa para ela, falou assim: olha o que eu trouxe para você. É para ficar no lugar dos seus pombos e você não chorar mais. Sabe o que era? Era um cordeirinho, bem branquinho, branco como a neve. E aí ela ficou toda feliz, né, e agradecida com aquele presente que Lázaro deu para ela. E aí, certo dia, quem apareceu? O Finéias chegou. O Jessé saiu correndo e falou: viu meu pai chegando com outro homem? Vou lá me encontrar com eles. E aí, todos saíram apressados, né, exatamente na hora em que os viajantes estavam todos empoeirados, cansados da viagem, e eles chegaram, né, e falaram assim: haja paz nessa casa e em todos que nela habitam. Fomos primeiro à casa do seu pai. Elas estavam na casa da vizinha, tá? E aí o Finéias falou: olha, nós fomos primeiro na casa do seu pai, mas como não tinha ninguém lá, nós viemos aqui.
E aí a Marta convidou eles: entrem, vocês precisam descansar, parecem estar muito cansados, têm que se refazer. Mas eles tinham uma mensagem a transmitir. Eles falaram assim: olha, o mestre está vindo. Nós viemos trazer essa notícia. Nós levamos essa notícia também até a Samaria. E aí ali eles receberam, todos, né, receberam essa mensagem, né, de que Jesus estava indo, né, para aquele lugar, para Betânia. E aí eles ficaram todos ali conversando, né, a Abigail pediu para contar o que Jesus estava fazendo, né, naqueles dias. E sabe o que aconteceu? Que Finéias foi contar: olha, muita gente tem se reunido para ouvir Jesus, e até as crianças se aproximam para ouvir dele. E tem havido muita discussão sobre o reino que será formado, porque Jesus estava falando que ele iria estabelecer o reino dele. E muitos que já seguiam Jesus achavam que eles tinham direito a posições melhores, que eles eram mais importantes no reino de Deus. E aí Abigail perguntou: e o que Jesus fala a respeito disso? Finéias passou a mão nos cachinhos macios da Ruth e falou assim: ele pegou uma criancinha como esta, colocou no meio de um grupo de pessoas e disse que os que quiserem ser grandes no reino precisam ser parecidos com ela, parecidos com a criança. E aí o Jessé perguntou assim: papai, agora você vai ficar aqui em casa? Ele falou assim: não, meu filho, eu tenho que ir amanhã levar ao mestre o meu relatório de como foram as visitas que eu já fiz. Leve nosso convite sincero para o mestre ficar em nossa casa quando ele vier a Betânia, disse a Marta. E aí ele foi levar esse recado, né, a Jesus. E aí continuou a viagem, né? Finéias acompanhando Jesus por onde ele ia. E onde as pessoas haviam ficado em Betânia estavam acontecendo as festas ainda, as festas não haviam acabado. Mas um dia, no meio das festas e de toda a alegria que se seguiu, a voz tão esperada ressoou dentro do templo. O filho de Nazaré estava mais uma vez na casa do seu pai, tratando dos negócios do seu pai, né? Jesus finalmente havia chegado ali naquela região e estava ministrando no templo. E aí, naquele momento, o que estava começando a acontecer? Vocês se lembram que muitas pessoas eram contra Jesus, contra o que Jesus falava, contra o que Jesus ensinava. E algumas pessoas estavam já planejando prendê-lo, né? Haviam soldados preparados para o dia que encontrasse com Jesus, prender eles. Homens estavam arquitetando esses planos contra Jesus. E havia muitos boatos, esses boatos se espalhavam entre todas as pessoas. E aí alguém ouviu por acaso uma conversa entre 2 guardas do templo e alguns dos principais dos sacerdotes e fariseus, que eles perguntaram assim: por que vocês ainda não prenderam Jesus como ordenamos? Não conseguimos, disseram os soldados. Ninguém nunca falou como ele fala. Por causa do poder da fala, do jeito que Jesus falava, os soldados não conseguiram prender Jesus. Amém? Então, até aqui, nós vamos na nossa história até aqui nesse momento. Então, olha quanta coisa aconteceu, né? Jesus continuou ali a sua caminhada, né? Ensinando, pregando, curando as pessoas, libertando as pessoas, e Finéias foi acompanhando ele. E para não ficar sozinha, a família da Abigail voltou para a casa do pai dela. E ali, Joel se lembrou do propósito que o pai dele tinha para ele. Lembra que eu falei que o plano do pai dele era o quê? Que o Joel se tornasse um sacerdote, né? Uma daquelas pessoas que cuida da igreja do Senhor, cuida do povo de Deus, né? E aqui está a nossa palavra-chave de hoje, né? O propósito. O que é o propósito? O fim, o alvo, né, de todos os planos. Então, qual que era o plano do pai de Joel? Qual que era o plano que o pai de Joel tinha para a vida dele? Era que ele se tornasse um sacerdote. Amém? E a palavra de Deus fala assim, lá em Atos 17, no versículo 25, fala assim, que próprio Jesus, ele dá a
todos, a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, tudo isso que estava acontecendo naquele momento era Jesus manifestando o poder dele. O poder dele foi manifesto de maneira tão poderosa que os soldados não conseguiram prendê-lo. Os soldados ficaram sem ação, porque eles não conseguiram seguir a ordem que eles haviam recebido. Mas eles se renderam também ali naquele momento, ao poder que havia no nome de Jesus. E todas as coisas que as pessoas estavam necessitando ali naquele momento, Jesus vinha e supria, Ele trazia a cura, Ele trazia a palavra de vida, amém? E Jesus também estava ali naqueles dias, cumprindo também o propósito da vida dele, o plano que o próprio Deus tinha para ele, de viver aqui na terra, Ele viveu como homem e manifestou o poder de Deus ali naquele lugar. Amém, crianças? Então, essa é a nossa parte da história de hoje, que a cada dia está ficando mais lindo. E outro detalhe que eu quero contar para vocês agora, porque tem a ver com a nossa próxima aula que a gente vai ter logo, logo. Olha aqui. Aqui está Jesus, como sempre, Eu trago Jesus para vir ficar com a gente. Quem que está aqui aos pés de Jesus? 2 crianças, um menino e uma menina. Por quê? Ali naquele momento, Finéias contou que aquelas pessoas que já andavam com Jesus achavam que iam ocupar lugares mais importantes no reino. Mas Jesus falou que quem quiser fazer parte, quem quiser um lugar importante no reino, tem que ser como quem? Tem que ser como as crianças, tem que ser como as crianças são. E mesmo naquele tempo ali da multidão de muitas pessoas se reuniram, as crianças se reuniam também para ouvir Jesus, e Jesus valorizava cada uma delas. Jesus estava ali também para ensinar a cada uma delas, assim como Ele está aqui hoje também, através de cada aula que a gente ministra, Jesus também está ensinando para as nossas crianças. Amém? Que você continue atento, com o seu coração aberto para aprender tudo aquilo que o Senhor quer ensinar para você, tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Amém, crianças? Então, fique atento a esse trechinho da história de hoje, que tem tudo a ver com a aula que a gente vai ter agora. Amém? Vamos lá? Amém, crianças. Bom dia! Como vocês estão? Que belo capítulo, hein? Falando muito de criança, isso é muito bom, Por isso nós vamos estar repetindo junto o versículo de hoje, e a tia Nete espera que vocês declarem. Eu não quero que vocês só repitam, mas que essa palavra, mais uma preciosidade, mais uma dádiva de Deus para cada um de vocês, de nós. Então, que vocês repitam, que saia da boca de vocês e do coração essa palavra, amém? Vamos lá? Olha só. Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Marcos 9:37. Que declaração, hein, crianças? Maravilhoso, Muito precioso, precioso demais. Que vocês possam, então, declarar essa palavra sempre que vocês sentirem no coração de vocês. E hoje eu vou dar uma aula, crianças, maravilhosa. Olha, todo esse material, não preocupem, a escola da vida, a igreja vai estar oferecendo a vocês. Vocês venham no domingo, ou quando tiver um tempinho, passa para pegar o material completo. Estão ouvindo? Completo. Então, vai estar o que no kit de vocês? Tudo que a tia Nete vai estar usando. O que vocês vão fazer? Vocês vão montar, usar a criatividade de vocês. A tia Nete fez alguns modelinhos que vocês podem estar aqui olhando, olha só. Esse saquinho, vai ser um saquinho, crianças. Olha, a tia Nete recortou a ponta dele, colocou essas cruzinhas. Olha aqui esse prendedorzinho com esse rei, olha aqui, o rei é cada um de vocês e as rainhas do Senhor. A tia Nete aqui pintou florzinha, podem recortar,
Gente, tem muita alternativa. E aí vamos estar enviando, olha aqui. No kit vai os prendedores, vão os lacinhos para as meninas. Olha só, esse recorte que é para colar no prendedor, o círculo que é para fazer o rostinho, o cabelinho, vai tudo completo. E o principal, que é o saquinho. Amém, crianças? E o que vocês vão estar fazendo? Colando a maneira de vocês. Aqui tem outro modelinho. Olha só, esse modelinho, o que falta? Fazer a boquinha, os olhinhos da menininha, colar lacinho. Vocês vão pondo aí, criando. Se vocês quiserem pôr um lacinho aqui, fica bem divertido, bem diferente. Se quiser colocar igual, olha só, crianças, deixa a tia Nete pôr aqui. Ajuda aqui, pastora. Olha aqui, eu posso estar colocando na Maria Chiquinha, eu posso pôr aqui, eu posso pôr umas bolinhas, posso pôr no cabelinho. Ah, vai ser muito divertido. E os meninos também, hein, crianças? Os meninos vão usar a criatividade aí, vão fazer. A tia Nete vai dar uma sugestão agora, muito boa também de fazer. Olha só, eu vou pegar o saquinho e vou dar uma viradinha. Quer ver? Ó, essa é a dobradura. Eu vou dobrar. Se eu não quiser cortar, né, crianças? Se eu quiser fazer, por exemplo, a tampinha do meu saquinho sem recorte, eu marco. Marquei? Ah, já sei o que eu vou fazer. Pega algumas cores de tinta, pega o dedinho indicador e vamos ver o que é que nós podemos fazer? Tia Nete vai dar essa sugestão que é muito divertida. Vamos lá. Vou pegar o laranja, ó, vou pôr aqui, aqui, aqui. Olha só, fiz as bolinhas, não fiz? Só que a tia Nete esqueceu. Mas vamos limpar o dedinho, colocar um guardanapinho, hein, crianças? Agora, tudo bem, fiz. Ah, eu vou querer a minha florzinha, deixa eu ver aqui. Ah, lilás. Olha só, vocês vão pegar o dedinho, ó, uma pétala, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que bacana. Tá vendo, crianças? Ó, molho novamente, obrigada. 2, 3, 4, 5. Eu posso também estar colocando depois, nós vamos estar usando pincel. O pincel é para quê, tia Nete? Ah, eu quero fazer. Ah, eu não tenho a tinta. Não, eu faço de lápis. Então, se eu tiver a tinta, eu faço as folhinhas de tinta. Se eu não tiver, eu faço de quê, crianças? De lápis de colorir. Combinado? Olha, criança, quantas coisas. Olha, vou fazer uma folhinha. Vou fazer outra folhinha. Lembra que isso aqui é arte. Não é uma coisa muito certinha. A gente tem que usar a criatividade, o que a gente gosta de fazer. As folhinhas, vamos colocar bem coloridinha. Aí vocês vão caprichando, hein? Que a tia Nete está fazendo aqui no ar, fica mais difícil dela. Ó, o pincelzinho vai falhando, mas vai dando tudo certo. E, no fim, vai dar um trabalho maravilhoso. Certo, crianças? Olha só. Ah, coloquei, acabei, tia Nete. Tudo bem, o saquinho, vou deixar ele lá secando. Se eu quiser, eu recorto a tampinha. Se eu não quiser, eu deixo ali secando e vou para os prendedores. Olha aqui, eu pega 2 prendedores da mamãe ou uma. Vocês vão colocar aqui. Ah, não, crianças. Desculpa, né, tia Nete esqueceu. Vai estar no kit. Ei, mamãe, essa foi boa, hein? Escapou. Vai ser os prendedores oferecidos no kit. Aí você vai recortar, que já está recortado esse, vai apenas colar. Ah, eu posso estar usando a cola quente, se a mamãe ajudar. Se não, eu posso usar a cola branca também, que todo jeito cola. Demora mais um pouquinho? Sim, mas cola também. Colei.
Aí eu vou pegar aqui, vai no kit, o círculo, vou colar aqui também, vou colar o cabelinho que vai estar lá no kit, pô, olha, para as menininhas, mas não é só para as menininhas, nós temos dos meninos. Olha aqui, meninos, que lindo. Ó, vamos pôr o cabelinho, aí vou fazer boquinha, olhinho, narizinho, vai ficar demais. Olha aqui, vocês estão vendo, peraí. Só que a Nete mostrar para vocês. Olha a menininha, gostaram? Pode colocar a coroinha, olha o lacinho, a tia Nete falou, pode ir no cabelinho ou aqui. E tem a dos meninos, claro. Olha aqui, dos príncipes do Senhor. Olha que lindo. Tá vendo, crianças? Então, isso aqui tudo vai estar no kit. É só vocês fazerem esse trabalho de colagem, trabalho de fazer boquinha, olhinho, está. Ah, tia Nete, tudo bem, colei. Obrigada. Colei, já fiz meu saquinho, decorei, olha, recortei, decorei. Aí eu vou fazer, o meu já secou, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou, crianças, guardar esse saquinho. Ah, mas o que eu posso fazer com esse saquinho? Olha, tia Nete tem uma sugestão, mas se vocês tiver outra, manda para nós. Está colocando aqui dentro as palavras dessa história maravilhosa que vocês estão ouvindo. O que vocês ouviram falar muito? Do amor. Vocês ouviram falar da compaixão, da fraternidade. Vão pondo o saquinho de palavras abençoada. Transforma esse saquinho numa bênção, num saquinho carregado de palavras que edificam, palavras que somam na nossa vida. Não é verdade? De amizade. Vocês viram o quanto é bom ter um amigo? Nossa, é maravilhoso, não é? Então, vamos colocar nesse saquinho. Amém, crianças? Se tiver alguma dúvida, postam aí que a tia Nete vai estar respondendo. Então, aprendemos, fizemos hoje esse saquinho abençoado, foi dado os detalhes, agora estamos aguardando vocês vir na secretaria, pegar o kit completo, para que vocês estejam fazendo esse trabalho. Amém? Então, um grande beijo, ficam com Deus, bom trabalho, boa criatividade e até breve. Um beijo. E aí, Escola da Vida? Quero ver seus trabalhos, hein? Quero ver todas as atividades. Olha só, que ideia mais legal. Você vai receber o seu kit de artes. Você pode vir aqui buscar na Secretaria do Projeto Escola da Vida. Olha só que lindo, cada um vai usar a sua criatividade. Você pode recortar o seu saquinho, colar as pedrinhas, os lacinhos. Nós queremos ver, hein? Quero ver todo mundo postando aí nos nossos grupos a sua criatividade, o seu trabalho, amém? Quero me apresentar, eu sou a pastora Patrícia, sou coordenadora do Projeto Escola da Vida e eu tenho esse recadinho para você. Continue interagindo nas nossas redes sociais, continue interagindo conosco através dos grupos de WhatsApp, coloca as suas atividades, coloca os alunos, as crianças assistindo a aula, para que a gente possa acompanhar tudo que eles têm feito. As atividades estão aqui na Secretaria do Projeto. Os pais que precisarem podem nos procurar através dos grupos, que nós vamos deixar todo o material organizado aqui para você. E continue postando, poste as fotos, as atividades, as tarefas, as crianças assistindo. Nós queremos ver, pais, nós queremos acompanhar as crianças junto conosco, através da live e também do Google Meet e também dos nossos grupos de WhatsApp. Amém? Então, quero ver o seu trabalhinho. Essa semana, ó, tem muita tarefa, hein? Então, você vai receber este kit, você pode nos procurar neste domingo, após o culto, e também durante a semana no horário comercial, na terça e na quinta-feira, ok? E nós estamos, então, finalizando a nossa aula, nossa live. Logo após, você vai receber o link do Google Meet, que hoje tem aula com a sua professora tutora. Então, fique ligadinho aí que você vai receber e vai ter a aula com a sua professora.
Mas vamos orar, finalizando esse momento. Foi tão abençoado. Essa história de Joel, a cada dia fica melhor. E hoje a tia Ju falou que o Senhor ali com as crianças, declarando bênçãos, orando e declarando unção sobre elas. E, queridos, o Senhor tem um propósito para você. Hoje a tia Ju falou, o propósito ele é o fim ou o alvo de todos os planos. E o Senhor tem um plano e um propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso. O Senhor está com você. O Senhor quer falar com você ao seu coração. Então, eu quero orar com você. Levante sua mão, feche seu olhinho. Amém. Senhor, obrigada, Deus, por mais esta aula. Obrigada, Deus, pela tua palavra derramada sobre nós. Obrigada, Senhor, pelo alimento vivo que o Senhor tem depositado no nosso coração. Obrigada, Senhor, pela tua presença constante em nós. Senhor, e nós declaramos sobre a vida de cada criança que elas serão cheias, que elas irão transbordar da presença do Senhor nestes dias. Creia, o Senhor é com você, o Senhor é por você. Ele anseia falar com você e que seu coraçãozinho esteja pronto para ouvir a voz do Senhor, para receber da boa semente da palavra de Deus no seu coraçãozinho. Nós oramos e te abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada e nós nos encontramos na próxima terça. Amém? Deus abençoe. Um beijo.